Legislação institucional. Lei nº 13.316, de 2016, e suas alterações, dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, estabelecendo sua estrutura, remuneração e outras disposições correlatas. Para concursos públicos, especialmente aqueles direcionados ao MPU e CNMP, é essencial compreender os pontos mais relevantes dessa legislação. A seguir, destacam-se os principais tópicos e artigos frequentemente abordados em provas. Estrutura das carreiras. Cargos. A lei define os cargos de analista do MPU, de nível superior, e técnico do MPU, de nível superior, detalhando suas atribuições e requisitos. Ingresso na carreira. Concurso público. O ingresso ocorre no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso público de provas, podendo incluir prova prática, de capacidade física ou de títulos, conforme o caso. Programa de formação. A legislação permite a inclusão de programa de formação de caráter eliminatório ou eliminatório e classificatório, bem como exame psicotécnico de caráter eliminatório, conforme regulamento e edital do concurso. Desenvolvimento na carreira. Progressão e promoção. Estabelece critérios para progressão funcional e promoção, baseados em desempenho, capacitação e tempo de serviço. Da remuneração. Estrutura remuneratória. Define os valores de vencimento básico e gratificações, como a gratificação de atividade do MPU, GA-MPU e a gratificação de atividade de segurança, GAS. Gratificação de atividade de segurança destinada aos servidores que exercem funções de segurança, correspondendo a 35% do vencimento básico mensal. A percepção da gratificação de atividade de segurança pode ser condicionada à aprovação em teste de aptidão e curso de atualização, conforme regulamento. Das vedações. Nepotismo. Proíbe a designação ou nomeação para funções de confiança e cargos em comissão, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, de membros ou servidores em cargos de direção, chefia ou assessoramento, salvo exceções previstas. Temas frequentes em provas de concursos públicos. Critérios de ingresso e desenvolvimento na carreira, estrutura remuneratória e gratificações, vedações relacionadas ao nepotismo e atribuições dos cargos de analista e técnico do MPU. Vejamos agora os tópicos importantes da Lei nº 13.316, de 2016. Extingue-se a carreira de auxiliar do Ministério Público da União. Integram o quadro de pessoal do Ministério Público da União as funções de confiança, FC1 a FC3, os cargos em comissão, CC1 a CC7 e os cargos de natureza especial, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, nos termos dos anexos 4, 5 e 6. Cada ramo do Ministério Público da União destinará, no mínimo, 50% dos cargos em comissão aos integrantes das carreiras do Ministério Público da União, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. O ingresso nos cargos das carreiras dos servidores do Ministério Público da União far-se-á no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso público de provas, inclusive prova prática e prova de capacidade física, se for o caso, ou de provas e títulos. Progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 1 ano, de acordo com os critérios fixados em regulamento e com o resultado de avaliação formal de desempenho. Promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de 1 ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo cumulativamente do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento ou em ação ou programa de capacitação oferecidos preferencialmente pelo órgão, na forma prevista em regulamento. Progressão funcional e a promoção não acarretarão mudança de cargo. O servidor, cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo da carreira, deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de 1 ano, só podendo ser removido, nesse período, no interesse da administração.
O servidor removido por concurso de remoção ou por permuta deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de 1 ano. O Procurador-Geral da República regulamentará a movimentação de servidores no âmbito do Ministério Público da União. É vedada a movimentação de servidores, na forma deste artigo, entre o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos servidores do Ministério Público da União é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação de atividade do Ministério Público da União, GAMPU, acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. A gratificação de atividade do Ministério Público da União será calculada mediante aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 2 desta lei. O servidor ocupante de carga em comissão sem vínculo efetivo com a administração pública e o servidor requisitado não perceberão a gratificação de que trata este artigo. O adicional de qualificação incidirá sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, observados os seguintes percentuais: 12,5% ao portador de título de doutor, 10% ao portador de título de mestre, 7,5% ao portador de certificado de especialização, 5% ao portador de diploma de curso superior e 2,5% para cada conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite máximo de 5%. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá, cumulativamente, mais de um percentual dentre os previstos nos incisos 1 a 4 do caput deste artigo. O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Os técnicos do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público que fizerem jus ao adicional de qualificação em razão da aplicação do inciso 4 do caput deste artigo, que trata de curso superior, terão a parcela automaticamente transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, no valor de 5% sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor. A gratificação de perícia e a gratificação de projeto, ambas no valor de 35% do vencimento básico mensal, são devidas, respectivamente, ao servidor, integrante da carreira de analista, durante o período em que desenvolver perícia, mediante designação do Procurador-Geral de cada ramo do Ministério Público da União ou do órgão colegiado de coordenação e revisão, com o objetivo de subsidiar a atuação institucional em procedimento extrajudicial ou em processo judicial, designado pela autoridade superior da entidade para desenvolver e implementar projeto de especial interesse da administração. O servidor efetivo de outro órgão da administração pública e o exclusivamente ocupante de cargo em comissão farão jus à gratificação de projeto na hipótese do inciso 2 deste artigo, no valor de 35% do primeiro padrão do vencimento básico mensal da carreira de analista, caso ocupante de cargo em comissão, ou da carreira de técnico, caso designado para função de confiança. Procurador-Geral da República regulamentará as gratificações de que trata este artigo, podendo estabelecer limite de tempo de percepção e condições para a concessão. A gratificação de atividade de segurança, GAS, é devida ao servidor que exerça funções de segurança e esteja em efetivo exercício em órgão ou unidade de segurança institucional. A gratificação de que trata o caput deste artigo corresponde a 35% do vencimento básico mensal do servidor. A gratificação de que trata este artigo é devida no percentual de 25% do vencimento básico mensal ao servidor que, sob designação do Procurador-Geral da República ou de autoridade delegada, atue em órgão ou entidade de pesquisa e análise de informação, para subsidiar a atuação institucional dos membros do Ministério Público da União. Os servidores efetivos de outros órgãos da administração pública e os exclusivamente ocupantes de cargo em comissão farão jus à gratificação de que trata o caput deste artigo no valor de 35% do primeiro padrão do vencimento básico mensal da carreira de analista, caso ocupantes de cargo em comissão, ou da carreira de técnico, caso designados para função de confiança. A percepção da gratificação de que trata este artigo
poderá ser condicionada à aprovação do servidor em teste de aptidão e em curso de atualização, com periodicidade e critérios definidos em regulamento. O servidor cumprirá jornada de trabalho fixada em regulamento, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas, ressalvado, sem prejuízo da remuneração, o ocupante de cargo privativo de médico, que tem jornada semanal de 20 horas, e o cargo da área de saúde, que tem jornada semanal de 30 horas. Aplica-se o disposto nesta lei às carreiras dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, correndo as despesas resultantes de sua aplicação à conta das dotações orçamentárias próprias do órgão. O quadro de pessoal efetivo do Conselho Nacional do Ministério Público é composto pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo: analista do Conselho Nacional do Ministério Público de nível superior e técnico do Conselho Nacional do Ministério Público de nível superior. O Procurador-Geral da República submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei para dispor sobre as carreiras do quadro de pessoal do Conselho Nacional do Ministério Público. A gratificação de perícia, prevista no artigo 16, é devida ao analista designado pelo Conselho Nacional do Ministério Público para a realização de atividade de controle externo fora do ambiente da sede de trabalho, na forma prevista em regulamento. Os servidores do Conselho Nacional do Ministério Público poderão aderir a plano de saúde gerido pelos ramos do Ministério Público da União, mediante transferência de valores descontados em folha e descentralização de recursos, pelo Conselho para a cobertura das despesas correspondentes. A Lei nº 13.316 de 2016 estabelece que as carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Ministério Público da União são regidas por esta lei. Cada ramo do Ministério Público da União tem seu próprio quadro de pessoal. Em relação à organização dos quadros de pessoal do Ministério Público da União, cada ramo do Ministério Público da União tem seu próprio quadro de pessoal. As carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Ministério Público da União são regidas exclusivamente pela Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016. De acordo com a Lei nº 13.316, de 2016, as carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Ministério Público da União são compostas por analista do Ministério Público da União, de nível superior, e técnico do Ministério Público da União, de nível superior. Sobre a composição dos quadros de pessoal efetivo do Ministério Público da União, a carreira de auxiliar do Ministério Público da União foi extinta. Cada ramo do Ministério Público da União destinará, no mínimo, 50% dos cargos em comissão aos integrantes das carreiras do Ministério Público da União. O servidor, cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo da carreira, deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de 1 ano, só podendo ser removido nesse período no interesse da administração. Ao servidor, integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União, será permitida movimentação, a critério do chefe do Ministério Público da União, para a ocupação de vagas nas diversas unidades administrativas. Cada ramo do Ministério Público da União tem seu próprio quadro de pessoal. O desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. A progressão funcional e a promoção não acarretarão mudança de cargo. Bons estudos e até o próximo vídeo.